Bom dia para todos. Hoje nós estamos recebendo a visita do Dr. Andrei Moreira, um amigo muito querido da cidade de Belo Horizonte, palestrante, autor de vários livros, inclusive mediúnicos e de autoria dele próprio. É um incansável batalhador, esteve várias vezes conosco. Vale a pena tê-lo aqui, junto de todos nós, essa possibilidade de estar conosco nas nossas mangueiras. Nós vamos convidar o Marco Antônio, se possível, um poema, e em seguida nós teremos o nosso Andrei falando que o poema será a oração para nós. Caros amigos, caros irmãos, aqui é uma escola para nós aprendermos. É um poema que fala de depressão. E diz assim: dizes que tem angústias, até mesmo quando em casa, que sua dor extravasa nas cinzas da depressão. Perto da rua onde moras, há uma viúva esquecida, guarda um avô quase sem vida e 3 filhinhos no lar. Doentes servem em hotel, trabalha na rouparia, busca o pão de cada dia, sem tempo para chorar. Não longe, uma triste mulher, num cubículo apertado, chora o esposo assassinado, era guarda de armazém. Tem 2 filhinhos de colo, até agora não sabe o que fazer da existência, espera pela assistência de quem trabalha pelo bem. Um paralítico cego numa esteira de barbante chora mais adiante quem lhe dê água a beber. Ninguém atende, ele grita, na penúria que o consome, tem sede e febre, e tem fome, sobretudo quer morrer. Depressão, alma querida, se tens apenas tristeza, se sentes indefesas contra mágoa e dissabor, sai de si mesmo e auxilia quem mais sofre na estrada. A depressão é curada pelo trabalho do amor. Muito bom dia a todos. Bom dia. Alegria sempre imensa. Desculpa ficar de costas para vocês. Uma alegria sempre imensa retornar a essa casa e a esse espaço de culto do Evangelho, de vivência do Evangelho. Nós vivemos tempos muito desafiadores para todos nós e, mais que nunca, convém que nós pensemos a respeito da nossa relação com Deus, da nossa relação com o sagrado. Aquilo que nos caracteriza como espíritas é a consciência da imortalidade da alma. A consciência de que, em verdade, somos espíritos imortais, viajores da eternidade, vivenciando uma experiência física. E esta consciência faz-nos perceber que nós preexistimos à vida que estamos vivendo, sobreviveremos ao fenômeno biológico da morte e existimos continuamente. Isso porque a nossa alma viaja os séculos há muitos milênios, progredindo, crescendo, aprendendo, sempre com o objetivo de crescer e de amadurecer. Afinal de contas, cada um de nós é um sopro do amor de Deus, é um sonho do amor do Pai. Aquilo que nos dá a essência é que nós somos divinos em natureza. E esta consciência nós não podemos perder. Porque as lutas da vida, elas nos batem com força. Quando não diretamente através de nós mesmos, ao lado, junto daqueles que nós amamos, na sociedade a qual pertencemos, e a todo instante nós estamos desafiados nas lutas de transcendência e de superação. E só é possível que nós nos mantenhamos firmes, conectados, quando o nosso pensamento e o nosso sentimento está olhando para a fonte de todo o amor e de todo o bem. Há uma imagem muito bonita sobre isso no Evangelho. Quando Pedro viu Jesus caminhando sobre as águas, ele se assustou. Afinal de contas, nenhum homem faz isto, era algo maravilhoso, e embora Jesus já estivesse surpreendendo a todos com feitos maravilhosos, aquilo transcendia
a capacidade de compreensão. Como poderia um homem levitar, ficar mais leve do que a água e caminhar sobre a água como quem caminha no cimento? Pedro, muito humano como todos nós, teve dúvidas, teve medo, teve receios, e ele questionou o mestre, como a duvidar de que aquilo fosse uma verdade. A hesitação natural humana que todos nós vivenciamos. E, assim como Pedro, ousamos questionar a grandeza divina e pedir provas ao divino da sua existência. Me lembro de uma paciente que um dia chegou para mim e disse assim: doutor, eu falei com Deus que eu queria uma prova do amparo dele. E eu queria hoje, queria dessa maneira. Ela não só pediu a prova e o amparo, como ainda especificou como é que queria. E o pior de tudo, obteve. Porque Deus é infinitamente paciente com as nossas pequenezes. E sabe, estamos ainda numa infância espiritual. Então Pedro era a representação dessa criança que nós todos somos ali diante de Jesus. E ele disse: Senhor, se és tu mesmo, permita-me que eu vá até o Senhor. E ele desafiou Jesus: se o Senhor está caminhando, me faça caminhar também. E Jesus, com muita naturalidade, olhou para ele e disse: se queres, venha, Pedro. Esta cena está muito bem documentada numa série maravilhosa que quem não assistiu, comece a assistir hoje, que se chama The Chosen, Os Escolhidos, que está na Netflix. Está também disponível no YouTube gratuitamente. E é a melhor representação do Evangelho que eu já vi até hoje. Esta cena finaliza a 3ª temporada da série e a 4ª está para ser lançada. Não estou ganhando nada para fazer propaganda não, mas é porque vale a pena mesmo, né, Valdir? E Pedro então começa a caminhar sobre as águas. E é interessante a descrição desse momento. Diz o Evangelho o seguinte: que Pedro caminhava sobre as águas com os olhos fixos em Jesus. Mas de repente, o vento soprou forte e as ondas ficaram, o mar ficou agitado e as ondas bravias. Então narra o Evangelho que Pedro retirou o olhar dos olhos de Jesus, focou no seu medo e na sua insegurança, e naquele momento ele começou a naufragar. Ele começou a afundar. E no momento que ele afundou, a mão forte de Jesus estava lá para trazê-lo de volta para a superfície. Assim somos nós. As lutas da vida nos batem em nós mesmos e naqueles que amamos. São as provas naturais de crescimento, os convites ao progresso. Para que nós possamos superá-las, é preciso que os nossos olhos olhem nos olhos de Jesus. Nós de nós mesmos não podemos. As nossas limitações são muito grandes. Não porque sejamos incapazes, mas porque as forças da vida transcendem as nossas competências. Mas quando os nossos olhos olham para os olhos do Cristo, quando nós nos inspiramos através da oração e da conexão, quando buscamos no nosso coração a fonte sagrada do divino, então nós recebemos um manancial de força que não temos, a coragem que não possuímos, a inspiração que nos falta, o incentivo para prosseguir, e nós ficamos acima do mar dos nossos conflitos. Não importa que o vento esteja bravo, não importa que as ondas estejam ameaçadoras, importa que os nossos olhares não tirem os olhos de Cristo. Cristo é a força e a nossa esperança. Nele está aquilo que nós não podemos. É a representação de Deus junto a nós. E é exatamente por isso que nos convém o tempo todo não esquecer que somos espíritos imortais, que somos filhos de Deus, que somos projetos divinos. Diz o benfeitor Dias da Cruz que quando Jesus e Deus olha para nós, não vem uma obra imperfeita, vem uma obra perfeita em execução. E sabem que obra sua não falha nunca. Ele ama todas as etapas. O olhar de Deus para nós é um olhar permanente de amor incondicional. E esse amor incondicional, ele nos sustenta.
Então convém que a gente aprenda a se submeter à vida. E submeter não é entrar em uma passividade inativa, mas entrar em uma sintonia muito forte com a lei tal qual ela é. Há uma imagem muito bonita sobre isso, descrita por Bert Hellinger em um dos seus livros, quando ele conta a história de um sábio que narrou sobre as 3 liberdades. E ele vai dizer, existem 3 tipos de liberdade. Existe uma liberdade que é semelhante àquela do cavalo, que por ter o arreio muito apertado, empina-se levando ao solo o cavaleiro, somente para mais tarde ter o arreio ainda mais apertado. E esta liberdade chama-se rebeldia. É a postura que nós utilizamos quando nós queremos ser lei no lugar da lei. Quando nós queremos, ao invés de nos submeter às forças que nos comandam e conduzir-nos através delas, queremos modificar o cenário e o panorama à custa de inadaptação ou de rebeldia. Às vezes, por exemplo, quando nós temos lutas em família, queremos desistir das lutas familiares. Ou quando temos um parente problema e queremos abandoná-lo à sua própria sorte. Ou quando temos um filho com dificuldades, ou um esposo ou uma esposa com desafios e queremos fugir às lutas que nos são endereçadas. A fuga apenas produz com que somente faz com que este vínculo esteja ainda mais difícil em um futuro. Emmanuel fala a respeito das relações familiares que nós encontramos no lar aqueles que precisamos no exato ponto em que os deixamos. Virtuosos ou viciosos, com o vício ou a virtude que nós ajudamos a construir. E a reencarnação nos traz de volta os vínculos naturais como convites ao crescimento. Não significando que nós devemos nos responsabilizar por tudo que é do outro, mas significando que precisamos pensar na tolerância, na paciência, na benevolência, na concórdia e, sobretudo, no perdão, sem o qual não existe paz e não existem relações saudáveis familiares. Então a rebeldia que leva ao solo o cavaleiro somente faz com que mais tarde o arreio da vida nos tome com ainda maior força. Mas há uma outra liberdade, diz Bert Hellinger, que é semelhante ao náufrago que após o naufrágio agarra-se aos destroços do navio ao invés de subir no bote salva-vidas. E esta liberdade chama-se remorso. O remorso nos faz ficar aprisionados àquilo que foi destruído. Aprisionados à culpa, aprisionados às relações tóxicas, aprisionados aos efeitos destrutivos daquilo que vivemos. Quantas pessoas ficam presas no passado, vivendo de lembranças e de sonhos, sem conectar-se com as possibilidades do presente e, sobretudo, sem plantar para o seu futuro. Passado é lugar de referência, não lugar de permanência. Com o passado aprendemos, no futuro executamos, no presente executamos, no futuro colhemos. A vida acontece no aqui e no agora. E o aqui e o agora é sempre um tempo de renovação. É sempre uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de reajuste, de reeducação, de transformação. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o que foram no seu passado espiritual, com o que viveram, com o que deixaram de viver. Ora, não importa quão grave foi o passado, o presente é tempo de amorosidade e tempo de reajuste. E nós vivenciamos agora o melhor tempo de viver aquilo que cada um de nós precisa. Então ficar agarrado aos destroços do navio e recusar o bote salva-vidas não é uma atitude nem útil nem sábia. Quando nós nos agarramos aos destroços, a única coisa que produzimos é depressão, angústia. Ficamos ali cultivando uma toxicidade
que vai matando a alegria de viver, matando a força, matando o ânimo, matando a vida. A vida sempre nos estende o bote salva-vidas. Mas subir nele compete a decisão e o livre-arbítrio de cada um de nós. Porque o bote salva-vidas é a oportunidade de reparação. O remorso é orgulhoso. Quem fica preso nos destroços do navio fica remoendo e se autopunindo por aquilo que não foi, que não teve, que não recebeu, que não aconteceu. Mas quem sobe no bote salva-vidas vai reparar e construir aonde destruiu. Vai edificar aonde ontem teve a oportunidade e não o fez. Vai educar o que deseducou. Vai amar o que ontem odiou. Vai curar o que ontem feriu. E a vida se renova. Então a vida é um eterno recomeço. E esta liberdade que se traduz pelo apego ao que passou, ao que já não é e ao que foi destruído, não nos ajuda a seguir em frente, só produz adoecimento. Por isso as nossas mágoas estão conectadas a nossas enfermidades. Cultivar mágoa é guardar veneno desejando que o outro morra, dizia Shakespeare. Por quê? Porque a mágoa é a cristalização de uma expectativa que não foi atendida, de um interesse que não foi satisfeito, de uma insatisfação ou de uma decepção. E a pergunta é: por que você cultiva aquilo que não teve, aquilo que não recebeu, aquilo que o outro te fez, as palavras que te foram ditas, os atos que te foram endereçados? Que isso tenha te machucado no passado é compreensível, mas por que isso é guardado e cultivado no presente? As mágoas não dizem respeito ao passado, dizem respeito ao presente. As mágoas são o baú das nossas expectativas cristalizadas. Eu cultivo mágoa enquanto eu me recuso a rever as minhas expectativas. Porque de repente ela me feriu, falou algo que me machucou. É justo, eu me senti ferido na minha dignidade, mas de repente eu olho para ela com humanidade e reconheço que ela é tão humana quanto eu, que talvez ela estivesse movida pelas suas próprias dores, ou por um momento de dissabor ou de desconforto, e então, nesse movimento de humanidade, eu posso rever as minhas expectativas de que ela fosse perfeita e imaculada, e reconhecer que ela é tão humana quanto eu, e então deixar que aquilo se dissolva. Não é? Eu me lembro de uma professora que tinha um aluno que chegou para ela chorando e ela perguntou para o aluno: o que está acontecendo com você? Ela disse: ah, professora, foi a fulaninha. O que a fulaninha fez? Ah, me chamou de idiota. E você está chorando por isso? E a criança disse: sim. Então a professora olhou para ele e disse assim: então você é um idiota mesmo. E ele se assustou, porque esperava consolo, conforto. Como assim, professor? Não, me diz uma coisa. Se eu olhar para você e disser ET, você vai chorar? Não, eu vou rir. Por que você vai rir? Porque eu não sou um ET, professor. Eu sou um ser humano. Ah, então você não vai rir porque você sabe que aquilo que eu disse não corresponde à verdade, não é assim? É. Então por que você está chorando quando a outra te chama de idiota? Você é idiota? Não, professor, eu não sou muito inteligente. Então, por que o idiota dela tem um peso tão grande para você? A criança enxugou os olhos e falou: tem razão. Ela devia estar com raiva de mim. E naturalmente voltou isso a quem pertence, porque as palavras pertencem a quem profere e não a quem são dirigidas. Diz um ditado: quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Quando alguém fala do outro, sei mais de quem fala do que de quem é falado. Porque quem é falado está sendo julgado, mas quem fala está se denunciando nos seus preconceitos, nas suas dificuldades, nas suas lutas, naquilo que traz dentro de si. Então as palavras pertencem a quem profere. E por que cargas d'água nós as mantemos guardadinhas por anos, deixando que elas definam a nossa estima, a nossa identidade, o nosso valor, a nossa importância, ou falem do amor das pessoas por nós?
ficar agarrado aos destroços do navio só promove adoecimento. Então, nós precisamos revisitar a nossa infância, revisitar a relação com os nossos pais e desapegar de nós aquelas situações que nós deixamos que colassem em nós. Às vezes, os nossos pais não estavam livres para nos amar como nós gostaríamos ou precisávamos. Talvez feridas infantis importantes nos marcaram, de abandono, de traição, de violência, de humilhação. E é justo. Uma criança que é ferida vai ficar marcada por aquilo. Mas na vida adulta, nós temos a maravilha do direito de decidir o que somos. Então Jung vai dizer: eu não sou aquilo que me aconteceu, eu sou aquilo que eu decido me tornar. Então o problema não é o abandono lá de trás, é eu continuar me abandonando hoje. O problema não são as palavras que eu ouvi lá atrás, é continuar proferindo-as para os meus ouvidos aqui dentro hoje. O problema não é a violência que eu sofri lá atrás, é a violência que eu continuo sofrendo hoje. Porque no presente eu posso transformar feridas abertas em cicatrizes. E embora as cicatrizes também tenham as suas consequências, porque elas são rígidas e indolores, ali a gente perde a sensibilidade, vai ter sempre um efeito daquela ferida em nós. Embora as cicatrizes tenham seus efeitos, elas não são mais a dor original. Então por que ficar agarrado aos destroços do navio, agarrado ao que passou, agarrado como se a vida fosse um destino já pré-concebido, quando a vida é eterna renovação? Esta liberdade que não sobe no barco salva-vidas não ajuda a seguir adiante. Mas há uma terceira liberdade, diz Bert Hellinger, e esta liberdade é semelhante à do trigo, que diante das forças imensas da tempestade se dobra até o chão. E por dobrar-se, humilde até o chão, volta ao seu prumo renovado, após passar a tempestade. E esta liberdade se chama humildade, livre-arbítrio bem utilizado. A palavra humildade, ela traz em si um ensinamento muito grande. Porque humildade vem da mesma raiz etimológica da palavra humus. E humus significa terra fértil. Humus significa fertilizante, não é? No humus, tudo ganha vida. O humilde é aquele que está fertilizado pela vida. As sementes podem brotar nele, porque ali dentro há terreno fértil. E qual terreno fértil é esse? O da aceitação e o da docilidade. Na questão número 86, de um livro Fonte Viva, intitulada Estás Doente?, que é brilhante, Emmanuel, em um dos parágrafos, vai dizer: como queres recobrar a saúde se não aprendes a te humilhar diante dos desígnios divinos? É o mesmo que dizer: como é que você quer saúde se você insiste na postura da rebeldia do cavalo que empina o tempo todo, levando ao solo o cavaleiro sem deixar ser conduzido? Porque a condução divina é amorosa, é respeitosa, não invade, respeita a nossa liberdade e nosso direito de escolha. Mas se nós não a aceitamos e nos rebelamos, então vivenciamos dentro de nós um estado de infertilidade para as sementes do bem, para as sementes do belo. Então Emmanuel vai dizer: se não te humilhas para os desígnios divinos. Humilhar, neste caso, não é o estado de se menosprezar, se diminuir ou retirar o seu valor. Humilhar, neste caso, significa submeter-se. É a mesma natureza da humildade e do humus. Significa se tornar terra fértil. É aquilo que Maria de Nazaré disse para o anjo diante do seu chamado. O anjo aparece para ela, anuncia a sua missão. E qual é a resposta de Maria? Maria não fica perguntando: não, mas peraí, vamos discutir isso aqui. Não fica dizendo: peraí, quais são as cláusulas desse contrato?
Maria não quer saber qual a vantagem que ela vai ter e o quanto ela vai receber por aquele serviço. Maria não pergunta ao anjo se não tem outra pessoa para fazer, porque ela não é a mais competente ou ela não é a mais capaz. Ela não fica presa nem na ilusão da menosvalia, que retira a grandeza de si mesmo, nem na ilusão do orgulho, que quer submeter o divino às nossas próprias regras. Maria entra humilde no humus do seu coração, na terra fértil da sua alma com conquista espiritual, e simplesmente diz: cumpra-se em mim, Senhor, o teu mandamento. Ela só está dizendo: eu estou aqui para servir. Se essa é a vontade de Deus para mim, cumpra-se. O trigo que humildemente se curva diante da grandeza da vida, dizendo: eu estou aqui, utiliza-me a mim, Senhor, como for da tua vontade. Nem rebeldia, nem remorso, humildade. Essa é a postura que produz saúde. Então nós podemos nos perguntar se dentro das nossas almas nós temos vivido com os olhos fixos em Jesus e caminhando sobre as águas, pedindo que o Senhor cumpra em nós o seu mandamento, ou se estamos brigando com a vida e observando e valorizando mais intensamente os ventos ameaçadores e as ondas bravias. Para que haja serenidade, para que haja equilíbrio, para que haja saúde, a gente precisa se recolher. No Sermão da Montanha, Jesus vai dizer: mas tu, quando orares, entra para o teu quarto e, fechando a tua porta, fala em secreto, e o teu Pai em oculto te responderá. Entra para dentro de você, recolha-se em humildade e submissão. Fala, Senhor. E de dentro, do oculto, a resposta virá. É natural que a gente queira que a resposta venha nos outdoors da vida, que venha no rádio ou na televisão, na rapidez da comunicação do WhatsApp ou da internet. Mas não tem nada mais sagrado do que a percepção que vem de dentro do coração. E a resposta brota do centro, aflora de dentro e nos enche. Ora em secreto e Deus te responderá em oculto. E apesar das muitas manifestações do divino absolutamente claras para nós, é na nossa intimidade que isso se revela. Então às vezes a gente tem que aprender a dar um passo para trás, antes de uma decisão, antes de uma postura, antes de um arroubo, e aguardar o tempo. Aguardar o tempo da calmaria, aguardar o tempo da certeza, aguardar o tempo do movimento. Ou conectarmos a coragem para perceber que já é tempo, que já é hora, e é seguir com o medo, dando o passo necessário na direção do que precisa. Não tem regra. Cada um vai aprendendo a perceber dentro de si o que é que precisa. No entanto, os olhos precisam estar em Jesus, confiantes no alto. O Espírito Eusébio, no capítulo 2 do livro No Mundo Maior de André Luiz, faz uma preleção magnífica que vale a pena todo mundo ler. Ele está recebendo no plano espiritual um grupo de espíritos como nós, que já estão interessados no bem, que já estão cansados do mal, que ainda não têm conquistas vultosas, mas têm a sinceridade do desejo de não mais se equivocar e errar e de seguir no caminho do bem. E lá, durante a noite, estes espíritos se dirigem até uma paragem espiritual através do desdobramento do sono para serem orientados. E Eusébio faz uma preleção muito linda para eles. E então eles vão dizer, ele vai dizer algumas coisas muito significativas, e uma delas é: as portas do céu não se interessam em abrir-se àqueles que pretendem uma adoração egoísta e distanciada do serviço do bem. Ele está dizendo: as portas do céu não se abrem para o nosso benefício pessoal,
se abrem quando nós aprendemos a nos conectar em coletividade. Quando aprendemos que servir é o caminho da vida, é o caminho da existência. E então ele vai dizer uma frase que deve nos acompanhar. Ele vai dizer: o nosso ministério é de elevação e de eternidade. Elevação e eternidade. Elevação porque estamos progredindo continuamente como seres divinos que somos. E eternidade porque o que nos caracteriza como espíritas é pensar e sentir que aquilo que verdadeiramente abastece o coração não são simplesmente as coisas que têm ganho imediato, mas aquilo que nós semeamos no patrimônio da eternidade. Aquilo que a traça não corrói, o ladrão não rouba. E se o nosso ministério é de elevação e de entendimento, nós precisamos não esquecer que todos nós somos imortais e que em um determinado momento a vida vai nos chamar ao encontro com a nossa própria consciência. A morte nada mais é que um encontro conosco mesmo, um fenômeno biológico que revela a vida. Vocês se lembram da antiga máquina fotográfica? Os jovens nem sabem do que nós estamos falando, não é? Mas nós nos lembramos que existia a máquina fotográfica com um rolinho de filme, Kodak, não é verdade? Que você colocava na máquina, rodava, e se esse rolinho não encaixasse certinho, não rodava, tinha que abrir de novo, encaixar de novo, não era assim? E então você batia a foto que impregnava aquele filme. E depois se formava o negativo. E o negativo estava impregnado com a imagem captada. Então se levava uma câmara escura, sob uma luz vermelha, num líquido apropriado, e se transmitia do negativo para um papel no tamanho desejado as imagens que estavam impressas no negativo. E assim nós recebíamos a fotografia do estúdio sonoro. É ou não é? Vocês lembram do estúdio sonoro? Aqui tinha estúdio sonoro? Muito bem, não era assim? O que é a morte? A morte é a câmara escura que revela o negativo da nossa alma. A morte é apenas um espaço onde aquilo que está gravado no nosso corpo mental, emocional, espiritual, vai se transmitir, vai se revelar, porque no mundo espiritual nós não temos as barreiras e as defesas que o corpo físico nos impõe. Então vai se transmitir de forma natural para os fluidos espirituais aquilo que nós somos. A morte, portanto, não transforma ninguém, não faz humanos santos, não modifica a natureza, se revela as nossas reais naturezas. E a pergunta é: se a morte nos visita hoje, e se nós somos chamados hoje ao encontro com a nossa consciência, qual imagem será revelada na realidade espiritual? Qual imagem você traz gravada no seu negativo da alma? Uma imagem de luta ou de desistência? Uma imagem de esperança ou de desânimo? De ação ou de procrastinação? De construção ou de destruição? De fidelidade aos valores morais e éticos que sustentam a vida ou de infidelidade a esses valores? Porque na realidade espiritual tudo se revela. E aquilo que verdadeiramente pensamos, sentimos e somos vai se tornar manifesto. Me lembro de duas situações muito interessantes. Uma é do espírito Jacó, no livro Voltei, que foi um espírita trabalhador muito dedicado, estava o tempo todo realizando palestras, atividades e obras, e chega no plano espiritual e é socorrido numa zona superior, porque fazia jus a isto, pelas suas conquistas e pelos seus méritos. Não ficou em uma zona de sofrimento. No entanto, se deu conta, muito decepcionado, que ao olhar os outros espíritos, percebia que deles irradiava uma luminosidade natural. E quando ele olhava para si, estava apagado. E então os espíritos os dizem: Jacó, você trabalhou muito para o espiritismo para fora,
e esqueceu de trabalhar o espiritismo para dentro. Serviu muito e isso é meritório. No entanto, esqueceu de acender as luzes dentro do seu próprio coração. Se nós revelamos o negativo da nossa alma hoje, ela se mostra apagada ou luminosa? Porque luminosos são aqueles que estão em sintonia com os propósitos do amor. Por isso, ser cristão significa se tornar mais respeitoso, mais compassivo, mais compreensivo, mais terno, mais paciente, mais indulgente. Não significa separar bons e maus, dizer eu certo, o outro errado, o meu grupo correto, o outro grupo inadequado. Quanto mais segregação, mais distância do Evangelho. Evangelho é inclusão, é amor, é bondade, é benevolência. Então, se o negativo das nossas almas for revelado na câmara escura da transição que a morte nos convida, o que se revelará? E isso precisa ser claro para cada um de nós. Porque Jacó se decepcionou. Mas não se decepcionou com os espíritos, porque oportunidades ele teve. Decepcionou consigo mesmo, porque valorizou muito o externo e esqueceu de valorizar o interno. Então, o negativo da vida, ele vai nos convidando. Eu falei que eu lembrei de duas situações, mas eu esqueci a outra, tá? Estou aqui nessa pausa tentando lembrar qual que é a outra. Mas já sumiu da cabeça, então não deve ser dita. Bom, se a vida nos convida, portanto, a nos revelar hoje, como que nós nos apresentamos? O nosso ministério é de elevação e de eternidade. Eterno é aquilo que é semeado no terreno do coração. Então, eterno são as relações afetivas que nós construímos, que a vida não destrói. Não tem nada que pode matar a grandeza e a sacralidade da vida, que se manifesta de toda maneira. Não é por quê? Porque os laços de amor são indestrutíveis. E aqueles que nós amamos seguem vivos na realidade espiritual e seguem nos amando. Eu tive uma experiência que me tocou muito fortemente recentemente. Minha mãe desencarnou ano passado. E desencarnou no dia anterior ao meu aniversário. E foi enterrada no dia do meu aniversário. Nós descobrimos muito rapidamente um tumor que já estava com metástases. E então, a descoberta ao seu desencarne foram 2 meses. Naturalmente eu fiquei marcado por essa experiência e imaginei como será o meu aniversário do ano seguinte. Será que para sempre eu vou lembrar que mamãe foi enterrada no dia do meu aniversário, ou isso vai ser diferente? E eu fiquei pensando nisso naturalmente. Então, um dia antes do meu aniversário, eu fiz uma homenagem para ela no meu Instagram, escrevi as coisas que o meu coração pediam, marcando aquela data, porque sei que tudo seguiu aquilo que era necessário, que era planejado. Mas nós espíritas não estamos isentos da dor, estamos isentos da rebeldia, que produz revolta. Se compreendemos a existência, no entanto, sentimos a dor da saudade, sentimos a dor da falta, e essa dor é natural, é o luto que cada um vivencia. E então, naquele dia, eu fiz o post no Instagram, passei o dia tranquilo, e quando fui para a mediúnica à noite, comecei a me entristecer. No caminho para a mediúnica, comecei a sentir uma tristeza que eu não reconheci que estava conectada a isso. E pensei, deve ser alguma coisa da reunião, estou um pouco triste, e fui para a reunião. Tivemos a nossa reunião naturalmente. E ao final da reunião, a última mensagem. Vou dar conta de contar. Não contei isso ainda em palestra, não é a primeira vez. E a última mensagem foi de uma benfeitora espiritual da nossa reunião, dirigindo-se a mim e dizendo: meu filho, sua mãe está presente e pede para te dizer que os laços de amor são indestrutíveis.
ela recebeu hoje todas as homenagens que lhe foram endereçadas. E o amor vence barreiras e vence qualquer dificuldade para estar junto daqueles que ama. Ela está presente para dizer que se recupera muito bem, que já se prepara para assumir tarefas e que segue amando todos vocês, e segue recebendo o amor de todos. A vida não nos separa daqueles que nós amamos, apenas nos distancia momentaneamente, apenas muda o cenário. No entanto, o pensamento e o sentimento se vinculam de uma forma muito profunda e muito imediata, de tal maneira que aquilo que nós pensamos e sentimos chega até os corações que nos precederam na grande viagem e que nos aguardam, e que nos receberão, e que nos esperam, e que nos dizem: não tenha pressa, porque tudo tem o tempo certo. E aí nós precisamos lidar com os sentimentos que são naturais. Eu me lembro que a primeira vez que eu visitei o túmulo da mamãe, eu particularmente não sou uma pessoa vinculada ao túmulo, ao cemitério, então eu nunca tive esse desejo natural de ir, mas eu passo em frente a ele todos os dias no caminho para minha casa, e um dia me deu uma grande vontade de entrar. E eu virei o carro imediatamente, porque assim é a vida. Nós precisamos aprender a sentir os momentos, e quando sentimos, respeitar o que está sendo sentido, porque nós precisamos viver tudo. E eu entrei e lá foi. E na hora que eu cheguei, eu senti uma dor muito profunda, mas tão profunda que a minha vontade era de abrir aquele túmulo e entrar ali dentro. Eu sentia o meu corpo com a vontade. Mas eu conheço isso. Isso se chama pulsão de morte. E é um movimento natural que existe dentro de nós, aquela parte nossa que quer acompanhar os que nós amamos, que quer ir junto com eles, que quer estar perto. Existe uma parte nossa que quer, e naquele mesmo momento eu acolhi essa dor que tem direito de existir, essa parte minha que também tem direito de existir, e disse para ela, e disse: mamãe, eu fico mais um pouco. Eu fico mais um pouco enquanto me for permitido. Eu fico mais um pouco cultivando e amando com aquilo que a senhora me ensinou. E a mantenho viva dentro de mim. Ao invés de uma saudade morta, uma presença viva. E dentro do meu coração a senhora segue sempre comigo. E então aquela dor amenizou e eu fui embora. Depois, um mês depois, tive que voltar ao cemitério, porque era então o momento do enterro de um pai de uma amiga. E como eu estava lá, aproveitei para levar uma flor. Esse dia tive vontade de colocar uma flor. Então levei uma flor e fui colocar. E na hora que cheguei, já não tinha mais aquele impulso. Já não era a mesma a experiência. O choro era diferente, a dor era diferente, porque nós vamos metabolizando e vamos vivendo cada etapa. E esse foi um processo ao longo do ano, e antes do primeiro episódio que eu contei para vocês. Então a vida, ela é eterna, e o amor nos conecta aos que nós amamos. Mas os que nós amamos não desejam que nós cheguemos na realidade espiritual antecipadamente, pelas vias, por exemplo, do suicídio, das desistências da vida. Não cabe isto, não cabe desistir. A vida é esperança, a vida é força, tem socorro, tem recurso. É só pedir ajuda, é só buscar auxílio, é só ter o caminho para buscar se tratar e se reequilibrar. E todos nós precisamos de ajuda, ninguém dá conta sozinho. Não é? Aqueles que nós amamos desejam que nós nos iluminemos e que nós cheguemos na realidade espiritual cumprindo o que viemos fazer, executando aquilo que nós precisamos. Eu me lembro certa feita em que eu estava numa viagem internacional passando uma dificuldade muito grande. Foi uma época de um ataque espiritual e a minha cabeça eu só pensava: vou voltar imediatamente para o Brasil, vou voltar, se na próxima cidade tiver aeroporto eu pego um voo e vou voltar. Só pensava isso, era um pensamento que vinha na minha cabeça. E quando eu cheguei na próxima cidade, eu liguei para os companheiros do grupo espírita e pedi que colocasse o meu nome na reunião mediúnica daquela noite. A reunião começava às 20 horas. Quando deu 20 horas em ponto, tudo que eu estava sentindo desapareceu.
Acaba a reunião, eu recebo uma ligação. Não falei para ninguém o que estava acontecendo. Só pedi para que eu fosse amparado naquele dia. Acaba a reunião, telefonema. Andrei, o espírito fulano de tal pede para te dizer que você trate de ficar aonde está e cumpra o seu objetivo. E que não ouse voltar. E aquilo foi decisivo para a minha vida. Porque se eu tivesse desistido ali, eu teria modificado uma rota importante para mim, de algo que naquele momento se construía. Assim olham para nós aqueles que estão no mundo espiritual. Nos amam, mas nos dizem, não ouse voltar, sem cumprir aquilo que te compete. Honra o teu ministério. E o teu ministério é de elevação e de eternidade. Honra a tua oportunidade. Cumpre os teus objetivos. Cresce, progride, e quando nossa saudade olha para o amor dos que nós amamos desta maneira, então nós podemos deixar de viver da falta e viver do amor deles, que diz para nós, prossiga, com coragem. Eu me lembro de um médium, um amigo, que uma vez desdobrou e encontrou-se com a sua mãe, também desencarnada, e que sentiu tamanha saudade que recusou-se a voltar para o corpo. E então a mãe disse para ele, tentou convencê-lo e ele não queria. E ela disse, se você insistir, seu corpo vai desencarnar. E se você desencarnar, eu preciso te dizer algo. Pegou ele pelo braço e levou-o para uma região sombria. E disse para ele, se você desencarna agora, esse é o lugar a que você faz jus. Você não estará nem próximo de mim, nem próximo daquilo que você deseja. Retorne para o corpo e cumpra o teu ministério. Haverá o tempo certo para todas as coisas, e eu sigo ao teu lado, te amando e te inspirando. E ele então volta para o corpo, corajoso para dar o próximo passo e seguir para a próxima etapa. Precisamos ter coragem para prosseguir. Coragem de permanecer sobre as águas dos conflitos e das lutas, olhando nos olhos de Jesus. O amparo do alto não nos falta. O amor misericordioso do Pai olha para cada um de nós e este amor é incondicional. Ninguém precisa fazer nada para merecer. O amor de Deus por nós é gratuito e independe da circunstância em que a gente se encontre. Mas espera que a gente crie dentro de nós a sintonia. Que a gente abra a porta. Que a gente receba e, sobretudo, que a gente faça algo útil com aquilo que vive dentro de nós. Então, quando nós estamos em um ambiente tão sagrado como este, à sombra das mangueiras, vivenciando este conforto sem que o sol nos queime, graças à força e à generosidade desses braços que se estendem para proteger-nos, lembremos da grandeza do amor divino que estende os braços sobre nós. Ninguém está em desamparo. Todos estamos sob o olhar atento e misericordioso do Pai. Nenhum de nós precisa fazer esforço para chamar a atenção de Deus. Precisamos aprender a ouvi-lo e a receber as suas instruções na intimidade do nosso coração. Pois tu, quando orares, entra para a tua casa e, fechando a tua porta, fala com o teu Pai, e Ele em oculto te responderá, dentro de ti mesmo. Esta a humildade que se faz fertilidade, esta a humilhação que se faz grandeza, esta a submissão que se faz força e ação, esta a postura que se permite ser conduzido e ser guiado. Portanto, se somos espíritos imortais, se caminhamos pelo corpo físico numa etapa passageira, se miramos o futuro na consciência de que o nosso ministério é de elevação e de eternidade, então podemos manter a nossa atenção focada e permanente naquilo que o túmulo não guarda, que a traça não corrói, que o ladrão não rouba e que o mundo não disputa, mas que permanece para sempre como conquista das nossas almas e dos nossos corações. Que Jesus possa fortalecer-nos e cada um de nós se sentir
abraçado pelo amor nesta manhã para prosseguir um passo além.